Olá, eu sou o Ramon Reis e essa é mais uma edição do Antropologias Compósitas, uma iniciativa idealizada pela Curadoria de Conhecimento Compósita, um espaço colaborativo de produção de conteúdo sobre antropologia com ênfase para as temáticas de cidadania, identidade, diferença e diversidade. Nós temos a honra de receber hoje, na nossa edição sobre sexualidade dissidente na Amazônia, o professor e pesquisador Milton Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Milton. Obrigado pelo convite. Eu sou Milton Ribeiro, sou antropólogo, formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará. Fiz o mestrado em Ciências Sociais, com área de concentração em Antropologia, entre os anos de 2010 e 2012, com uma dissertação sobre o circuito GLS e a sociabilidade LGBT na cidade de Belém. Nos últimos anos venho interessando pelas temáticas de gênero através dos meus debates sobre masculinidades, das sexualidades dissidentes, que assim eu chamei na dissertação, e sobre a perspectiva das questões raciais. Bom, a gente vai caminhar então para essa discussão do gênero e da sexualidade atravessada na tua trajetória para pensar o desenvolvimento dessas pesquisas numa interseção entre gênero, sexualidade e relações raciais aqui na Amazônia. Conta pra gente um pouco, principalmente para quem não conhece essa realidade, como que ocorreu essa tua entrada, o teu interesse pela temática do gênero e da sexualidade, que é super importante, por que tu resolveu fazer ciências sociais, enfim, conta um pouco dessa narrativa, não exatamente linear, porque ela é cruzada com outras perspectivas, mas enfatizando a importância disso tudo na tua atuação como profissional, como pesquisador e professor. O interesse inicial nas ciências sociais começou ainda na época do cursinho, no final já do ensino médio, na época que eu estava me interessando em fazer faculdade, cursar uma graduação. E tinha um professor de sociologia e de filosofia, que depois se tornou meu amigo, chamado John Ribeiro, e era formado em ciências sociais. E eu achava muito interessante a forma como ele articulava as questões da realidade daquele momento. Isso eu estou falando no início dos anos 2000, e como é que ele articulava isso com a teoria. E eu fiquei muito interessado, porque antes eu já tinha uma certa aproximação com a área das ciências humanas, principalmente eu gostava muito de história, de debates sobre geopolítica, de sociologia um pouco menos, porque depois que eu fui fazer faculdade eu entendi que o ensino era muito diferente. Enfim, eu acho que era uma questão mesmo da forma como você ensinava, ou da forma como eu aprendi durante o ensino médio. E eu gostava muito mais da história do que das ciências sociais naquele momento. Quando fui fazer a seleção no vestibular, eu me interessei e acabei, no primeiro ano, tentando história, não passei, e aí no ano seguinte eu resolvi fazer nas ciências sociais. E aí entrei em 2005, e exatamente no meio do curso, lá por 2007, surgiu a oportunidade da gente embarcar numa aventura, que inclusive de fato foi uma aventura, para um evento em Goiânia, um evento chamado ENUDES, que é o Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual. Esse evento foi em 2007 e a gente estava exatamente no meio da graduação. Esse evento, na verdade, aconteceu na minha vida por conta de um outro, talvez do meu primeiro grupo, do primeiro grupo que eu me aproximei na UFPA, grupo de pesquisa, de ensino, de extensão, que foi o projeto extracurricular temático, Grupo de Trabalho em Ciências Sociais, que a gente chamava de PET, Ciências Sociais, coordenada pelo professor Samuel Sá, pela professora Denise Cardoso, pela professora Vilma Leitão. Em 2006, as minhas amigas começaram a fazer parte desse grupo porque eles fizeram uma apresentação para a gente na Semana do Calouro. E aí, rapidamente, elas se interessaram. Nessa época, eu trabalhava, e então eu fazia a graduação à noite, eu não podia fazer parte das atividades de uma forma muito presente, porque eles se reuniam basicamente durante a manhã e à tarde. E eu frequentava a universidade, a UFPA, basicamente à noite, para fazer a graduação. Em 2006, quando eu consegui me aproximar um pouco mais do grupo, que eu comecei a frequentar lá porque eles tinham uma parceria com outro PET, com PET Física, em que o povo do PET das Ciências Sociais dava aula de Sociologia para um cursinho voluntário, chamado PUA, Projeto Universidade Aberta,
Eles davam aula de sociologia voluntária nesse cursinho. E aí eu me aproximei deles porque eu estava interessado em começar a dar aula. Já tinha um certo interesse pela docência. Me aproximei do PET porque as minhas amigas também já estavam e acabei começando esse namoro que durou até 2019, nesse projeto. Durante essa minha estada lá, existia uma seleção que era feita para se tornar petiano. No ano que eu fiz a seleção, pediram para a gente elaborar um pequeno resumo de algo que a gente queria investigar de uma forma inicial, assim, meio que um plano de trabalho, porque lá a gente tinha um costume muito de fazer planos de trabalhos coletivos em que as pessoas faziam pesquisas colaborativas, com várias perspectivas, com vários alunos, com vários professores, e aí era um costume, e me indicaram para elaborar um resumo. E um pouco antes disso, eu tinha lido no jornal, no Diário do Pará, uma matéria que saiu que era sobre a linguagem dos homossexuais. Eu acho que mais ou menos estava escrito isso no jornal. Tinham vários vocábulos, várias palavras, do que depois eu qualifiquei lá como bajubá. Não eu, né? Mas enfim, que é o nome da linguagem. Eu achei aquilo muito curioso. Eu achei que daria um excelente trabalho de sociolinguística na época, né? Enfim, quando a gente é graduando, a gente fica viajando nessas coisas. E eu achei que poderia desenvolver um trabalho interessante de sociolinguística a partir justamente desses usos dessas palavras. E elaborei um pequeno resumo. E, inclusive, eu tenho esse impresso até hoje na casa da minha mãe. Inclusive, as anotações que foram feitas pelos professores. E aí a gente tinha que apresentar essa proposta. E aí rolava uma roda de debate. E essa foi o meu início lá no PET de Ciências Sociais. A minha entrada oficial. Eu já estava fazendo parte um pouquinho pelas beiradas. Acho que meses depois entrou uma moça que também circulava por lá, que se tornou minha amiga depois, né? Uma amiga que circulava pelo PET, e ela havia falado para a professora Vilma Leitão, que existia um congresso que poderia aceitar aquele tipo de trabalho nas áreas das sexualidades, que a gente nem chamava direito por esses nomes, na área de gênero, mais ou menos. E a Vilma me falou que eu poderia escrever esse resumo para participar desse evento. E essa moça, que depois se tornou minha amiga, é a Elaine Pantoja. Ela havia falado para a Vilma que tinha um evento que ia acontecer em Goiânia, que eles estavam se mobilizando. E aí, quando eu falo eles, era o início do grupo Orquídeas, que eu já vou falar mais um pouquinho detalhado. E eles estavam se mobilizando para conseguir um ônibus para ir para esse evento, que o prazo do envio estava aberto. Eu chamei minhas amigas mais próximas, que era a Ana Bárbara Cardoso e a Sandra Palheta, e a gente mexeu um pouquinho nesse resumo e resolvemos escrever para esse evento, e eu acabei aprovando depois o resumo e indo para esse evento, que aconteceu no início de outubro de 2007, em Goiânia. E antes disso, né, quem teve o trabalho aprovado foi meio que convocado e ia apresentar lá para a pessoa responsável do grupo. Formaram um comboio, um ônibus com muita gente. E a gente, nesse início de outubro, eu pedi férias adiantadas no meu trabalho e eu consegui ali uns 10 dias. E aí eu fui com essa galera que depois se tornou a minha principal referência para o que eu faço hoje. Então, a partir de 2007, quando eu entrei para o Orquídeas, que foi logo na volta, e aí os meninos resolveram me convidar, enfim, a gente já tinha passado o período do evento todo, em interação, eu conhecendo as pessoas. E aí, quando eu voltei, eles perguntaram se eu queria continuar fazendo parte do grupo, que tinha sido fundado meses antes, eu acho que em março de 2007. Eu fui convidado para o Orquídeas e aí comecei a fazer militância e pesquisa na área. Só que, como toda pesquisa de graduação, assim, uma coisa muito incipiente, mas na verdade foi muito mais leitura, muito mais sistemático mesmo, foi uma apropriação desse campo via antropologia, que era onde eu encontrava muito mais trabalhos, muito mais referências. Naquele momento, eu comecei de fato a fazer uma leitura mais sistemática a partir desse momento lá nesse evento, basicamente na volta, né? No meu ingresso nesse grupo. Desde 2007, eu decidi que essa seria a minha área de trabalho. A área temática que eu ia abraçar dentro das ciências sociais
Eu tinha me interessado anteriormente pelo um debate sobre ditadura militar, sobre movimentos sociais, que era um pouco da minha entrada dentro das ciências sociais, que era o que eu achava que eu ia desenvolver como trabalho de conclusão de curso, porque eu tinha gostado muito de uma professora da área da ciência política, era a professora Silda Veiga. Ela foi minha professora 2 vezes e eu tinha ficado muito encantado, não só com a memória dela, por ela ser vítima da ditadura também, uma mulher muito guerreira, mas uma inspiração porque ela tinha uma memória fantástica, tem uma memória fantástica, professora que eu admirei muito. E aí eu queria que ela fosse minha orientadora, e eu falei assim, então para fazer algo dentro do que ela estuda, eu tenho que me aproximar desse campo, que era o campo dos movimentos sociais, da discussão sobre a ditadura. Comecei a ler um pouquinho, mas logo em seguida ela ficou muito doente, ela se afastou por um período muito grande do curso. Tanto é que quando eu defendi a dissertação, o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, ela ainda não havia regressado da licença de saúde que ela havia pedido. Então, eu meio que fiquei decepcionado também um pouco com isso, com a ciência política. E aí resolvi migrar totalmente para a área da antropologia. E então, meio que a área dos estudos de gênero e sexualidade me levaram para a antropologia, me resgataram, de uma certa forma, para a antropologia, e eu comecei a fazer uma leitura sistemática e a desenvolver algumas reflexões já em cima desse campo temático. Primeiro, com 2 articulações que a gente tinha dentro do grupo, que eram os estudos, os grupos de estudos, os momentos de estudos que a gente tinha dentro, de formação, que a gente chamava de formação de pares, e o outro momento que era com os nossos debates para público mais externo, que a gente participava muito de mesa redonda, de semana de calouro, e eu era muito convidado para estar nesses lugares e acabei tendo que construir um arcabouço teórico, e aí acabei lendo muita coisa mesmo durante esse período, de forma muito intensa, tentando compreender tudo desse campo, que era um campo já estabelecido, mas que ao mesmo tempo era um campo mais ou menos novo, assim. Tem, no debate sobre esse campo no Brasil, em termos de cenário nacional, tem um seminário que aconteceu no Sudeste, que virou um livro chamado Saberes... eu não vou saber lembrar o nome do livro, mas é um seminário que foi organizado pelo PAGU, pela UERJ, pelo CLAN, né, da UERJ, e por algumas outras universidades, que depois virou um livro editado pela editora da Unicamp, lá pela CLAN, eu acho. Eles dizem que esse é o grande estopim dos estudos, dos novos estudos, né, dessa parte mais sistemática. Então isso é mais ou menos 2003. Então, se a gente pega 2007, isso tinha mais ou menos 5 anos, tinha menos de uma década. Essa nova composição, né, esse novo arranjo de estudos no Brasil. Então, a gente meio que foi nessa carona por conta desse movimento que vem via o ENUDES, que eu acho que o ENUDES daí tem uma parcela muito interessante na construção, inclusive, desse cenário de pesquisa no Brasil, porque foi só com o ENUDES que isso se alastrou para regiões como o Norte, por exemplo, de forma mais sistemática, não que tenha surgido a partir, mas eu acho que o ENUDES deu uma visibilidade muito grande para essa área de estudos, muito por conta dos estudantes, muito mais do que dos professores, né, e dos pesquisadores daquela época, dos estudantes que começaram a dialogar com muitas partes do Brasil. E em 2008 a gente acabou sediando em Belém, e esse foi um estopim muito, muito interessante para a constituição de um novo cenário, para o que eu estou chamando nessa interlocução agora de sexualidades dissidentes, né? Dos estudos sobre sexualidades dissidentes na Amazônia. Bom, nós temos uma série de atravessamentos na tua construção e que nos faz ter uma ideia do quanto que nós passamos por uma série de movimentos marcados na história que são fundamentais para a compreensão desse processo, sobretudo nas filigranas das relações mesmo. A gente passa, por exemplo, de um movimento de que nós éramos receptores de algum conhecimento externo e nós acabamos passando por um movimento que vai nos levar para um caminho de produtores de um conhecimento e de um campo aqui na Amazônia, né?
Mas a gente tem que referendar e que pensar um pouco nos nossos entraves dentro desse lugar, aqui e fora dessa região. Quais foram esses desafios em falar sobre gênero e sexualidade nesse primeiro momento e tratar dessa temática aqui na região? Bom, eu vou começar por onde eu lembro de forma mais pontual, assim. Eu lembro que durante a graduação, quando a gente começou a fazer militância mais forte no Orquídeas, que é o coletivo de militância que foi criado na UFPA em 2007 para debater justamente esses atravessamentos que dizem respeito à questão da identidade de gênero e à questão das identidades sociossexuais. Eu lembro que num debate em sala de aula, numa disciplina sobre relações internacionais, a gente tinha que apresentar um esboço de um projeto de pesquisa e eu sugeri que fosse um debate sobre gênero e relações internacionais. Eu nem lembro como eu chamei direito. E aí algumas pessoas da turma, e inclusive até o professor, meio que encararam aquilo como um tema menor. Parece que o debate sobre gênero e sexualidade seria uma coisa menos digna de ser tratado dentro das ciências sociais, que estava muito mais preocupada com temas maiores. A desigualdade, as relações de classe, a precarização do trabalho, os desafios da Amazônia frente à expansão do capital. Então, esses eram os grandes temas tratados nas ciências sociais, na UFPA, e parece que as discussões sobre gênero e sexualidade eram coisas menores. E aí eu lembro que eu apresentei esse trabalho nessa disciplina, apresentei numa outra disciplina, e as pessoas meio que falavam assim, legal, mas eu acho que isso aí dá para discutir na psicologia, não precisa ser nas ciências sociais, porque essa é uma questão individual, não tem a ver com a coletividade, essas coisas todas. Eu lembro de ter escutado isso de uma forma direta e indireta, porque falaram na sala de aula, mas não diretamente para mim, até porque naquele momento eu era aquele militante meio histriônico mesmo, né? Eu gostava de me posicionar de forma muito evidente nos debates. Até hoje eu faço isso. Agora com mais tranquilidade, mas naquele momento jovem, né? Mais jovem, a gente é um pouco mais aguerrido nas coisas. Eu encarei aquilo como um desafio, inclusive para mim. Eu falei, já que ninguém quer debater isso dentro das ciências sociais, que eu acho que é um lugar legítimo, até por conta da literatura que eu já estava alcançando até aquele momento, que vinha muito das ciências sociais e principalmente da antropologia. O que eu fiz? Eu falei, não, eu vou encarar isso como um desafio e eu vou querer me firmar dentro dessa área de estudo. E aí, então, todo o trabalho que eu fui desenvolvendo para as disciplinas, que eu podia atravessar pela essa discussão sobre gênero e sexualidade, eu fazia. Eu lembro que eu tive uma disciplina que era sobre movimentos sociais, Estado e partido político. Acho que era até esse o nome da disciplina. E aí eu escrevi sobre o movimento LGBT no Brasil. Então, assim, eu aproveitava essas possibilidades de inserção desse debate que, assim, era novo e não era novo dentro das ciências sociais feita aqui na Amazônia, principalmente na UFPA. E aí daqui a pouco eu vou falar por que não era novo. Mas, ao mesmo tempo, era novidade para alguns professores, principalmente aqueles mais afastados da área da antropologia e principalmente aqueles mais afastados do debate sobre gênero e sexualidade, assim. Então, as pessoas que estavam desenvolvendo pesquisas sobre as questões do desenvolvimento sustentável na Amazônia, obviamente que não estavam enxergando o gênero como uma categoria importante ali de análise. E aí isso aparecia como um tema menor. Era dessa forma que a gente encarava. E aí eu falo a gente porque não era só o grupo e não era só eu que era das ciências sociais naquele grupo e que enfrentava esse tipo de impedimento. Tinha o Ramon Reis, que é o idealizador desse podcast, tinha a Elane Pantoja, tinha o Edir Oliveira, tinha... quem mais? Depois a Elane de Nazaré também escreveu um texto sobre isso. Um texto não, escreveu um TCC. O Alan, Nina. Tinha algumas outras pessoas que eram de outras áreas, mas basicamente das ciências sociais a gente ficava nesse confronto interno como estudantes, porque alguns professores achavam que era um tema que cairia muito bem na psicologia e não nas ciências sociais. E os poucos que tinham um diálogo já não estavam tanto dentro da graduação. As professoras que tinham um diálogo mais aproximado com esse campo não estavam tão dentro da graduação, como a professora Angélica Maués e a professora Luzia Alvarez, que
vinham há muito tempo, né, há muitos anos trabalhando com o gênero, mas estavam muito mais dentro da pós-graduação do que dentro da graduação. E aí tinham outras figuras, né, outras professoras que a gente começou a estreitar um contato, como a professora Mônica Conrado, a professora Cristina Cancela e a professora Denise Cardoso. Mas eram figuras que vinham da área de gênero, mas que estavam num diálogo muito escasso com os debates da sexualidade. Se a gente pode separar esses campos, o campo dos estudos de gênero já tinha um certo desenvolvimento nas ciências sociais na UFPA, né? Já tem uma história, inclusive, longa, que atravessa o GEPEN, que é o grupo de pesquisa Eneida de Moraes, o grupo coordenado pela professora Luzia, né, que é também sustentado pelo debate feito pela professora Angélica Maués, o grupo Nós Mulheres, que é o grupo da professora Mônica Conrado, que nasce uns 3 anos depois, né, desse início que eu estou contando, né, que é 2007 aí para mim. Ele nasce um pouco depois, mas esses 2 grandes núcleos, assim, que também por onde eu circulei, eles não estavam ainda interessados nesse debate sobre sexualidade, né? Nesse debate mais recente que eu tô chamando a atenção. Tinha uma questão ou outra, mas não era uma linha de pesquisa, não era uma área temática, não era um interesse estrito desses grupos em debater. Hoje em dia, os 2 grupos já fazem um diálogo mais aberto com essas áreas e com outras áreas. Mas essa área, ela ainda era uma área muito precária, inclusive em termos de um debate mais atual. Eu estou chamando de atual, assim, nesses meados de 2000 dos anos 2000. Então, o Orquídeas acaba inaugurando, no grupo Orquídeas acaba inaugurando um outro cenário, um novo cenário dentro desse campo de debate, que é trazendo uma perspectiva um pouco mais atual, orientada ali pelos estudos do Foucault. Bem, uma das pessoas que teve um papel interessante nessa minha trajetória dentro dessa área de pesquisa foi o professor Hernani Chaves, por conta dos estudos sobre Foucault, que eu fiz de disciplina, inclusive na época da graduação, e depois durante a pós, mas que foi alguém também com quem a gente conseguiu conectar um debate, porque eu lembro que o Samuel conhecia o Hernani por conta de disciplinas do mestrado, por conta do interesse também de pesquisa do Samuel Souza, que era um dos fundadores do Orquídeas, e ele acabou conseguindo mais esse estreitamento com o Hernani ao longo dos anos, né, que foram passando da nossa militância, porque o Hernani também era uma figura, na verdade, conhecida nesse campo de debate, é um militante, mesmo que eu acho que ele não se reconheça dentro desse rótulo, mas ele é um militante acadêmico que fez uma militância acadêmica muito importante dentro da área dos estudos sobre sexualidade no IFCH, né, na UFPA, e a gente acabou se aproximando dessas pessoas, e elas são mais ou menos essas pessoas com quem a gente contava para organizar nossos eventos, tê-las, né, nas mesas, nos cursos que a gente montava, enfim, nas nossas atividades no cotidiano. Tem alguma... Eu sou muito próximo, a gente tem uma certa amizade, né, Milton, já de algum tempo, e eu consigo visualizar de uma forma mais assim, mais atenta, porque a gente está aqui numa mesma região, a gente está trabalhando junto, a gente conversa muito a respeito disso. Mas eu queria te ouvir falar um pouco sobre a relação dos estudos de gênero e sexualidade impactando diretamente outras áreas ou sub-áreas da antropologia, por exemplo, aqui na Amazônia. A gente tem os estudos de comunidade, a gente tem aí os antropólogos que vieram, os brasilianistas para cá. Tu tens um trabalho atual que tu podes falar também mais para frente um pouco, que trata dessas questões do pensamento social brasileiro, né? E isso tem uma relação com o que se fez e o que se faz sobre gênero aqui, e até com os atravessamentos disso para a perspectiva da sexualidade, né? Então, acho que seria interessante casar um pouco essa perspectiva. Eu vou começar fazendo o que eu tenho feito hoje bastante, que são as minhas críticas acerca dos estudos de gênero e sexualidade, ou da forma como se conta algumas histórias. Bom, quando eu comecei a estudar nessa área, quando eu comecei a fazer pesquisa sobre gênero e sexualidade e estudar, eu senti a necessidade, por conta da minha orientação lá do PET, a orientação que a gente sempre recebia
no PET, antes de fazer qualquer pesquisa, dos professores era assim: faça o levantamento dos trabalhos que já foram feitos próximos a você sobre o tema que você está pesquisando. A gente sempre escutava dos professores falar assim: nada que a gente pesquisa é novo, sempre vai ter alguém escrevendo em algum lugar do planeta, mas o que é novo é justamente a nossa abordagem, né? A nossa análise, a nossa reflexão, né? O que a gente traz de novo é justamente para o debate são as nossas análises. Lá em 2007, quando eu comecei a estudar, eu fui ver quem eram as pessoas que estudavam gênero e sexualidade, porque o GPEM já existia, e aí eu fui começar a fuçar o Lattes das pessoas para saber quem estudava gênero, como estudava, o que tinha desenvolvido e tal, para entender esse campo primeiro. E aí eu fuçando o Lattes das pessoas, né, principalmente dos professores lá das ciências sociais, das professoras das ciências sociais, eu por um acaso descobri que a professora Thelma Amaral tinha escrito um trabalho no final dos anos 80 sobre homossexualidade. E eu fiquei muito instigado com isso, assim, né? Então, a minha primeira entrada mais a fundo dentro desse mapeamento desses trabalhos foi com essa descoberta, a partir do Lattes da professora Thelma Amaral. E aí eu lembro que algum tempo depois, eu fiz essa descoberta, e aí eu fui montando umas grades, que eu tenho até hoje, inclusive, esses arquivos. Elas aparecem, essas grades de mapeamento aparecem na minha dissertação, aparecem no meu TCC já. Então, eu fui mapeando nas ciências sociais da forma como eu podia, principalmente olhando Lattes. Na época não tinha aquela ferramenta da CAPES, né, que você pode ir lá ver o banco de teses, de dissertações. Existia só o Lattes, basicamente, que a gente podia fuçar. E eu fui fazendo isso com todas as professoras que eu sabia que estudavam gênero lá nas ciências sociais. E uma coisa vai levando a outra, né? Então as pessoas vão lá registrando banca, eu ia descobrindo que ela tinha participado de uma banca na educação, não sei aonde, no turismo e tal. E eu fui montando as minhas grades para tentar saber o que já tinha sido escrito. Eu lembro como se fosse hoje, inclusive. O dia que eu consegui o contato da Thelma, eu mandei um e-mail para ela perguntando se ela tinha uma cópia. Eu acho que devo ter esse e-mail até hoje. E aí ela um dia falou assim: tu pode passar, eu geralmente estou pela manhã. Eu geralmente estou pela manhã aqui no IFCH, na verdade no laboratório, né, no LAANF, Laboratório Arthur Napoleão Figueiredo, Laboratório de Antropologia Arthur Napoleão Figueiredo. E aí ela sempre falava assim: eu estou sempre pela manhã, passa aqui que eu acho que eu tenho uma cópia. Ou eu posso trazer a minha cópia de casa, uma coisa assim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei, bati na porta dela, aí me apresentei, falei: eu sou o Milton e tal. Aí eu falei: é que eu estou interessado em ler o seu trabalho, que eu estou desenvolvendo trabalho nessa área. Eu lembro como se fosse hoje. Ela virou assim de costa, abriu uma gaveta e falou assim: olha, tá aqui, você pode tirar uma cópia. E aí eu fui lá embaixo na cópia e tirei. Assim, foi o primeiro grande ato de generosidade que a Thelma teve comigo, porque depois a gente construiu uma história assim, de trabalho juntos. Ela sempre me convida para estar em banca dos alunos dela, em mesa, enfim, eu sou sempre lembrado por ela de uma forma muito carinhosa e ela por mim. A gente mantém uma relação muito legal de trabalho e de amizade. E depois ela acabou coordenando um dos grupos que eu faço parte, né, que é o grupo do grupo de pesquisa em antropologia das infâncias, da criança e das juventudes. Ela me ofereceu o TCC, eu li, e aí eu falei: é isso que eu vou fazer, dentro dessa linha que eu vou seguir. Com esse mapeamento, eu fui encontrando o que as pessoas já tinham feito, né, de pesquisa sobre gênero, basicamente, que era o que aparecia muito, mas eu estava interessado muito sobre a questão das sexualidades, basicamente das homossexualidades, né, das questões trans, que eu fui achando também, porque tinha uma dissertação de um professor chamado Rubens Silva, lá no NAIA, sobre travestis e prevenção. E aí eu fui encontrando vários trabalhos. Eu fui descobrindo que já existia, de uma certa forma, um arsenal de trabalhos defendidos em vários lugares da UFPA, que não se concentrava apenas no IFCH. Tinha na educação, tinha no serviço social, tinha no direito. E ao longo desse processo eu vou descobrindo que existia um campo, só que não era um campo integrado de estudos, mas que existiam estudos muito pontuais em várias áreas do conhecimento dentro da UFPA. Com essa anterioridade de que o trabalho da Thelma
é um trabalho, vamos dizer assim, pioneiro dentro desse campo, dentro das ciências sociais, dentro da UFPA. E eu fui lendo mais sobre as coisas. E aí a gente começa a ler a literatura clássica, né? Essa literatura mais que a gente hoje chama de clássica, sobre os estudos de homossexualidades no Brasil. E uma dessas leituras é a leitura de 2 textos, na verdade, do Peter Frey, que estão presentes na coletânea Para Inglês Ver. Quando eu li esses 2 textos, eu descobri, inclusive ele dá logo nos primeiros parágrafos o indicativo de que existia uma pessoa, e inclusive eu já tinha visto uma palestra dessa pessoa na UFPA, tinha tido uma pessoa que tinha ajudado ele no trabalho de campo que ele desenvolveu nos meados dos anos 70, em Belém, que tinha ajudado ele, inclusive, com os primeiros dados da coleta que ela tinha realizado para o trabalho dela que virou a dissertação, que é a professora Anaísa Virgolino, que a dissertação dela é chamada Tambor das Flores. Uma vez, ela fez uma palestra no laboratório em que ela contou como foi que ela chegou até o campo dela, que o campo de estudo dela foi a Associação dos Cultos Ubandistas do Pará. A federação que ela estudou chama FEUCABEP. Eu não lembro muito bem como é a sigla, né, por extenso, mas chama FEUCABEP. E nos anos 70 ela se aproximou dessa federação e ela fez um trabalho de campo extenso. E ela foi fazer o mestrado na Unicamp e levou esses dados. Esse professor, que era um professor estrangeiro, que é um professor estrangeiro, mas mora há muitos anos no Brasil, que é o Peter Frey, tinha recém-chegado no Brasil, da Inglaterra, e tinha se encantado com esses dados que ela tinha levado para lá. Qual eram os dados? Que existia muitos homossexuais em terreiros de Umbanda em Belém. Muitos homossexuais, era uma presença muito constante, e eles eram muito requisitados para os trabalhos dentro do terreiro, em vários sentidos. Inclusive, tinham pessoas de prestígio na sociedade belemense que iam se consultar exclusivamente com essas pessoas. E aí ele ficou muito interessado e lá por tantas ele acabou vindo para cá. Ela foi para a Unicamp, defendeu a dissertação, depois voltou, que ela era professora da universidade, e aí isso aparece logo no primeiro texto dele, que é o Homossexualidade Masculina e Cultos Afro-Brasileiros, desse livro dessa coletânea chamada Para Inglês Ver. E eu fiquei muito instigado, falei, gente, uma pessoa do Pará foi responsável por levar dados que alguém desenvolveu, escreveu um texto que é meio que um marco para o estudo da área que eu quero me filiar. E eu comecei a procurar mais informações sobre isso. Comecei a meio que seguir a Anaísa nas palestras que ela dava para tentar colher mais informações. E aí descobri que era isso mesmo. Ao longo desse processo eu fui lendo outras coisas. Uma delas é uma roda de conversa que está presente num número especial do Caderno Israel, que é uma revista editada pela Unicamp, que é um volume específico sobre homossexualidades. E aí lá tem uma roda de conversa sobre a comemoração de tantos anos de fundação do Somos, que é o dito primeiro grupo de militância homossexual, o LGBT do Brasil. E aí nessa entrevista ele cita lá o nome, inclusive o nome dela sai grafado errado. Lá não sai Anaísa, sai um outro nome. E eu fiquei instigado com aquilo, bastante instigado. E hoje em dia eu já começo a ter uma outra leitura de tudo isso que foi escrito, inclusive sobre esses mitos que foram construídos em torno dessa área e em torno da própria história do movimento LGBT. Eu tenho escrito ultimamente textos que fazem um pouco de contraponto não só a essa leitura da história do movimento, que centra no Sudeste o seu nascimento. Eu aponto que tem outras formas de presença política na cena urbana, que são orientadas a partir de festas, né, de concursos, de outras formas de organização política, que não são menos políticas que a formação de um grupo legítimo dentro de uma universidade, como foi o Somos. Eu venho contestando um pouco isso porque eu venho orientando meus trabalhos para os estudos que interseccionam
as sexualidades, o espaço urbano e a dimensão do patrimônio, a partir de uma festa específica, que é a Festa da Chiquita, que acontece em Belém há 42 anos. Mas também eu venho observando como é que outras movimentações políticas, né, outras formas de arranjo político, vêm se constituindo no Brasil, mas o meu olhar tem se detido basicamente para a Amazônia, porque a gente tem duas experiências muito significativas de formas de organização política em torno das homossexualidades. É mais ou menos isso que eu estou chamando, dessa forma que eu estou chamando nos meus trabalhos ultimamente. Não sei se é o melhor nome, mas eu estou nomenclaturando dessa forma, porque eu quero evidenciar que fora desse eixo sudestino, fora do sul e sudeste, já existiam outras propostas associativas, organizativas, em torno das homossexualidades, que podem ser encaradas sim como militância e que podem contar sim uma outra história sobre o movimento LGBT no Brasil. E os meus trabalhos nos últimos anos têm um pouco feito um movimento de descentramento, não só sobre uma determinada narrativa em torno da história do movimento LGBT, mas inclusive sobre a própria narrativa epistemológica, criando uma ideia de que a Amazônia também tem muito a contribuir para o cenário dos estudos de gênero e sexualidade, inclusive com algumas especificidades que a gente tem em torno desse eixo de análise. Uma coisa que eu apontei de uma forma muito, muito fragmentada e de uma forma muito sem a análise mais precisa na dissertação é que aqui os arranjos de sociabilidade eles operam a partir não de uma dicotomia que leva à segregação de espaços a partir de identidades sociossexuais específicas, como acontece em São Paulo, por exemplo, em que você vê as formas de sociabilidade sendo muito segmentadas a partir de categorias que envolvem gênero, que envolve classe, que envolve raça, que envolve geração. E que em Belém essa dimensão da segmentação dos espaços de sociabilidade ele não se configura a partir dessa lógica. É muito mais mesclado, é muito mais heterogêneo esse campo de articulação. Isso eu apontei lá na dissertação, mas analiticamente é muito frágil, né? Hoje em dia eu já consigo quadrar isso dentro de uma perspectiva teórica melhor por conta da minha própria trajetória, né? do próprio avanço na leitura e na criticidade dos estudos. E isso é interessante para a gente pensar que esse texto, por exemplo, do Peter, que inaugura um cenário, articula muito, de uma forma muito interessante e ao mesmo tempo problemática, essa ideia de que os arranjos igualitários que ele aponta lá, os arranjos igualitários em termos de identidade ou até mesmo de conformação de parcerias, eles seriam arranjos mais modernos ou arranjos, dentro dessa perspectiva, mais centrados numa equivalência ou numa possibilidade de equiparação entre trajetórias ou arranjos políticos. Eu acho que isso é muito, muito lido nessa chave para dizer assim, o Sudeste, porque acaba se transferindo dessa forma, né? O Sudeste, em termos de sociabilidade, em termos de identidade, seria mais avançado ou mais moderno, enquanto que as outras regiões, como a Amazônia, seriam mais atrasadas ou mais tradicionais. E isso acabou colando epistemologicamente para construir a configuração dessa área de estudos. O que eu tenho trazido nas últimas reflexões nas minhas últimas reflexões é um pouco de um contraponto disso, né? De pensar essa modernidade dentro da Amazônia, mas não como uma modernidade que constitui uma hierarquia, uma dissonância entre o tradicional e o moderno, enfim, para a gente tentar entender que esses eixos, eles dentro da Amazônia, eles conversam muito, eles criam novos arranjos políticos, inclusive. Porque se a gente for pegar a festa que eu estudo, é uma festa que se constitui dentro de um momento, um dos mais tradicionais do Estado, em termos festivos, em termos morais, que é o Círio de Nazaré,
E aí, dentro de um arranjo totalmente tradicional, surge uma fagulha, né, uma centelha ali de contra-tradicional, né, ou de contra-modernidade, vamos dizer assim, que é uma festa LGBT, que é a Chiquita. Então, para pensar como é que essa separação, né, essa dicotomia tradicional moderno, hierárquico, igualitário, na Amazônia, eu acho que tem uma ressonância que a gente precisa buscar a partir de uma chave que eu estou trabalhando em alguns textos recentes, que é da disrupção, né, de como a gente pode pensar a sexualidade na Amazônia como disruptiva desses balizamentos, tradicional e moderno, cima e baixo, ativo e passivo, como os arranjos eles são mais complexos, porque na Amazônia você vai misturar um outro componente aí que é importante para pensar, que é regionalidade, que é territorialidade, como é que esses arranjos influenciam nessa dimensão da identidade sociossexual. Então eu estou caminhando um pouco para o entendimento que não é fechado ainda, eu estou refletindo muito sobre isso, é como é que a gente pode construir uma crítica a esses modelos que vêm do Sul, do Sudeste, e que meio que às vezes a gente compra sem fazer as devidas interferências, né, epistemológicas, para mostrar como é que os nossos arranjos eles podem dizer, e eu digo isso claramente no último texto que eu escrevi, como eles podem ensinar muito para o resto do Brasil. Eu acho que existe um ethos, um modo de vida específico na Amazônia que pode ensinar muito para o resto do Brasil uma série de coisas. Esse movimento que tu trazes, Milton, de descentramento, ele é o nosso ponto de partida. Eu digo nosso, assim, porque a curadoria, a Compósita, ela é o nome Compósita é exatamente isso. Para as pessoas que não sabem, vem um pouco da minha trajetória de pesquisa no doutorado, de onde eu analisei as periferias e a gente falava de espaços heterogêneos, espaços compósitos e complexos por excelência. Então era um pouco também para rotacionar essas narrativas, para que a gente pudesse dizer para o resto do país, ou para um grupo de pesquisadores, ou para, enfim, determinados lugares, o quanto que essa noção de centralidade, ela não é a única noção. O quanto que em determinados lugares que são aparentemente centrais, você tem uma lógica que é periferizada. Mas são muitas questões que tu levanta e eu queria te convidar assim, a falar um pouco brevemente sobre o que tu tens pesquisado recente. Tu traz uma reflexão sobre relações raciais, sobre a questão racial. E isso te conecta dentro de um lugar de subjetividade, né? Tu és negro, pesquisando relações raciais na Amazônia, num contexto onde as noções de territorialidade e regionalidade são fundamentais para a gente pensar o debate de gênero e sexualidade. Não dá para a gente falar de gênero e sexualidade em nenhum lugar, mas sobretudo na Amazônia, sem falar da questão étnico-racial, né? Então eu acho que é super importante falar, mesmo que pouco, mas já dar alguns indicativos. Desde 2010 eu integro o grupo de pesquisa Nós Mulheres, pela equidade de gênero étnico-racial, coordenado pela professora Mônica Conrado. E a partir dessa minha entrada no grupo, que já tem 10 anos, eu comecei a me interessar pela temática racial. E aí venho lendo também, então eu acabo direcionando o meu esforço como pesquisador e como estudioso, né, dessa área, articulando primeiro o meu esforço em pensar gênero e sexualidade, que é a minha área de origem, num atravessamento com as questões raciais, e quando eu estou dialogando com as questões raciais, fazendo um atravessamento com gênero e com sexualidade. Então, acaba sendo uma única área, mas que eu gosto de dividi-la a partir dessas duas perspectivas, porque eu venho escrevendo dentro mesmo dessas duas grandes áreas de pesquisa. A minha pesquisa atual, que é a pesquisa que eu desenvolvo para o doutorado, é uma pesquisa que vem dialogando com uma festa, que é a Festa da Chiquita, essa festa que acontece durante a Quadra Nazarena, do Círio de Nazaré, aqui em Belém. É uma festa que tem já mais de 4 décadas. E eu venho me interessando, ultimamente, na costura entre as homossexualidades e a noção, ou o que eu estou chamando na tese de sentidos de patrimônio. Essa festa, ela acabou sendo incorporada
dentro do registro do Sírio como patrimônio material, feito pela Unesco, pelo IPHAN. Então ela aparece como esse evento aí catalogado. E a Chiquita, por ser uma festa ligada a essas especificidades, acabou tendo o seu nome vinculado de forma mais direta, não sem intenção à época, mas acabou sendo vinculado e está lá parte do registro. Inclusive no dossiê do IPHAN, lá existe esse registro e a Chiquita aparece como referência, assim como várias outras manifestações. O que eu vim percebendo em campo nos últimos 10 anos, que é o tempo que eu faço campo na Chiquita, é que existe uma associação muito grande entre não só a presença da festa, mas a sua permanência, articuladas essa ideia de patrimônio. Então é muito comum. Nós não podemos desaparecer porque nós somos um patrimônio, o Sírio é um patrimônio, nós também somos o patrimônio. E ao mesmo tempo, essa presença ela é sempre negociada a partir dessa chave das homossexualidades. É uma festa LGBT, é uma festa gay, é uma festa lésbica, é uma festa para travestis, de travestis, para transexuais e de transexuais. Então, a associação ela é muito óbvia para todo mundo que participa, até quem não conhece, quem nunca foi na festa. Quando se fala na Chiquita, a associação com a homossexualidade, né, com as dimensões da existência LGBT, ela é muito rápida. Porque a própria história da festa se cruza com esse marcador, que é o marcador das sexualidades. E aí eu venho tentando perceber como é que essa festa constrói um discurso de dentro para fora, evocando esses sentidos do patrimônio, e ao mesmo tempo eu tento entender como é que o patrimônio, como categoria, ele se constitui como não só como uma área de estudo, mas ele se constitui como o próprio elemento discursivo para pensar as sexualidades dentro das cidades. A minha experiência nesse momento é tentar entender o que faz da Chiquita um evento único. E aí quando eu falo um evento único, porque ela é um evento muito único em várias circunstâncias. É uma festa LGBT que se desenvolve dentro do maior festejo católico nacional. É uma festa que já tem mais de 4 décadas. Então, se a gente for contar a própria história da festa, ela passa por momentos cruciais ali da ditadura militar e do processo de reabertura política nacional. E depois se desenvolve em meio aos debates sobre HIV e AIDS, na epidemia, a primeira onda séria no Brasil, de epidemia de HIV e AIDS. Enfim, ela atravessa toda uma história, que é a própria história, inclusive, da nossa área temática, da área dos estudos de gênero e sexualidade no Brasil. E ela atravessa todo esse movimento, se mantendo ali muito próxima do que ela era no original. Né? E isso eu vou mostrar na tese como é que essas configurações foram se modificando ao longo do tempo. Mas é importante perceber como é que essa articulação entre a cidade, essa festa e o patrimônio são evocados principalmente a partir dessa categoria, que é a categoria das homossexualidades. E é um esforço que eu vou tentar, interpretativo, que eu vou tentar fazer na tese. Já fiz alguns trabalhos, algumas publicações, alguns artigos que já saíram. Mas com essa nova possibilidade analítica, eu vou tentar entregar na tese mesmo. A outra área que eu tenho escrito de uma certa forma, com uma certa recorrência, na verdade, é a área dos estudos sobre questões que envolvem a dimensão racial. Me aproximando muito dessa questão racial a partir dos meus escritos sobre masculinidade, que é o que eu tenho feito nos últimos anos, onde eu posso, de uma certa forma, refletir melhor sobre o estatuto das questões raciais no Brasil. Inclusive, a gente já escreveu um trabalho junto, Ramon e eu, sobre masculinidade, saúde, enfocando menos nas questões sobre raça, mas muito mais das questões sobre sexualidade e cuidado. Eu já escrevi um texto também sobre questão racial, olhando as masculinidades a partir do romance bom crioulo, e ultimamente eu venho me deparando e me confrontando um pouco melhor com as masculinidades negras a partir das reflexões sobre o que eu chamei, num texto que vai ser publicado em breve, Imagens de Controle dos Homens Pretos, e a partir de um material que eu achei muito legal trabalhar, que são as músicas do rapper Emicida, principalmente do último álbum dele chamado Amarelo, ou Amar-elo, que eu acho mais legal.
Então, essas são as minhas intervenções nos últimos anos, analíticas, epistemológicas. As minhas questões de pesquisas vêm sendo orientadas por essas duas grandes frentes. O debate racial atravessado pelas masculinidades negras e o debate sobre gênero e sexualidade atravessado pelas minhas discussões sobre esse campo de estudo que é a Festa da Chiquita e as dimensões que envolvem o patrimônio e as homossexualidades na cidade de Belém. E agora, caminhando para a nossa reta final desse diálogo, a gente poderia conversar sobre um monte de outras coisas aqui, mas infelizmente ou felizmente a gente tem um tempo. E isso faz, inclusive, para que as pessoas que vão ouvir esse episódio, que elas possam buscar os trabalhos que são realizados aqui na Amazônia, no contexto do Pará, da região norte. E eu queria te fazer uma provocação, Milton, já uma última questão, que é para pensar nos desafios do gênero e da sexualidade aqui no nosso contexto. E eu lembrei, por exemplo, de um texto que a gente leu, né, já há algum tempo, da Carol Vance, que ela vai falar que a antropologia redescobre a sexualidade, mas ela está falando de um momento, de um tempo diferente do que a gente vive hoje. Mas é interessante para pensar, no teu caso, na tua trajetória, por exemplo, inclusive na minha também, no quanto que a gente ainda tem muito desafio para tratar dessa temática nos espaços onde a gente trabalha, né? A gente tem dificuldade para ingressar no serviço público como professor, porque a gente leva essa chancela de que trabalha com gênero e sexualidade como se a gente só dominasse isso, né? E aí, no teu caso, tem a questão de ser negro, né? Tem uma outra questão, outro atravessamento. Quais são os desafios, pensando na tua trajetória, em tudo isso que tu falaste, dos desafios que a gente tem hoje na Amazônia para falar sobre gênero e sexualidade? Eu acho que um dos principais desafios é conseguir construir uma crítica muito pertinente a algumas noções estrangeiras. E quando eu falo noções estrangeiras, é pensar que a gente pode sim incorporar alguns debates que são feitos no Sudeste, no Sul do Brasil, sobre questões de gênero e sexualidade, ou sobre questão racial, principalmente, que é a minha atual preocupação, mas perceber que na Amazônia essas coisas se configuram de uma forma muito complexa. A leitura racial do Sul e Sudeste, em torno da negritude, ela ganha outros contornos na Amazônia. A gente tem uma outra possibilidade de negritude na Amazônia, a partir de outras referências. Então, se torna complexo defender que na Amazônia existe uma outra negritude. Eu tenho pontuado com outros amigos, né, com outras pessoas, como o Alan Ribeiro, que é um amigo meu que é investigador dessa área. A gente tem se preocupado em determinar quais são as nuances que diferem a negritude como identidade na Amazônia do resto do país. Uma dessas questões que envolve essa problematização é justamente a dimensão fenotípica. Existe uma composição fenotípica desafiadora na Amazônia, em torno da negritude, por conta do processo intenso de miscigenação. A gente pode encontrar na Amazônia, por exemplo, pessoas negras de cabelo liso. E isso, de certa forma, embaralha muito a visão sudestina sobre a Amazônia, porque encara isso como aspectos relativos a uma pertença étnica. Seriam pessoas indígenas. Então a gente encara um pouco desses desafios justamente por conta dessa outra faceta que a gente percebe na Amazônia, em torno das questões de negritude. Mas esse é apenas um dos aspectos. Acho que os nossos novos desafios é tornar visível o que a gente produz. Eu acho que é uma das coisas que eu venho debatendo nos últimos anos contigo e com outros amigos da região, como que a gente tem que tornar visível o que a gente escreve aqui para as pessoas que escrevem sobre a gente. Que é muito comum um trabalho sobre a Amazônia, muitas vezes você lê um trabalho sobre a Amazônia em que não existe ninguém da Amazônia dialogando com essa pessoa no texto. São geralmente pesquisadores de fora da região que vêm estudar a região de forma sistemática, mas esquece que aqui dentro existe uma produção de conhecimento
que não data de hoje, né? Já data de um longo percurso. Então, eu acho que esse movimento, que a gente pode chamar, inclusive, de decolonial, que muitos de nós temos feito hoje, é justamente tentar dar mais visibilidade ao que a gente escreve e mostrar que o que a gente escreve tem substância. Tem epistemologia, tem metodologia, tem análise, e que pode ser um trabalho tão relevante quanto os trabalhos que são feitos por agentes externos, né? Agentes estrangeiros. Então, os meus principais desafios nos últimos anos e nos próximos, com certeza, é fazer com que a nossa produção apareça cada vez mais e que a gente possa falar de nós a partir de nós, que é esse movimento muito caro a esse processo decolonial, que a gente possa falar e ser, ao mesmo tempo, ouvido ou ter nossa voz ampliada, e que a gente possa cada vez mais levar adiante os nossos projetos, que sejam projetos de desenvolvimento, por exemplo, para a região, até mesmo dentro das áreas que eu venho atuando, que tu vem atuando, que nós estamos atuando, que a gente possa cada vez mais fomentar um projeto ou uma perspectiva que a gente imploda uma série de narrativas que falam da gente apenas como objeto, né? Que nos tratam apenas como objeto. Acho que esse é o grande desafio para os próximos anos. Escrever e ser lido. Fazem com que a gente dispute cada vez mais esse cenário epistemológico dentro do campo dos estudos sobre gênero e sexualidade, mas também sobre os estudos raciais. Exatamente, a gente precisa desse movimento de disrupção do gênero e da sexualidade, e eu volto a enfatizar o que eu falei lá no início, que é um movimento que ele não deve ser depositário, né? Ele é sobretudo decolonial, enfim, pós-colonial, que seja. Então eu queria, Hamilton, te agradecer muito pela tua disponibilidade, por estar aqui contribuindo. A gente tem muita coisa ainda, vem muita gente bacana aí pela frente. Isso é só o início de um projeto extenso, de um projeto difícil de se fazer, mas que a gente tem tentado, né, levar para frente. Então, te agradeço por estar aqui. A gente já tem essa parceria de algum tempo, então eu acho que é sempre importante renovar isso de alguma forma, né? Tentando dar uma outra cara, né, nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então, faça aqui as suas considerações finais, diga onde a gente pode te encontrar, teu trabalho, as tuas pesquisas, onde estão publicadas, em que lugar. Eu mantenho um Instagram, que eu pouco uso, mas podem me encontrar por lá, caso queiram saber algo mais sobre as minhas pesquisas. E um Twitter também. Os dois têm o mesmo nome. É Miltinhos, com NHUS no final. Então, @Miltinhos são os canais, tanto no Instagram quanto no Twitter, que vocês podem me achar. Eu venho publicando... Na verdade, eu tenho 2 artigos publicados, um da pesquisa do mestrado e outro do início das minhas reflexões sobre a pesquisa do doutorado na revista .urb, editada pelo Núcleo de Antropologia Urbana da USP. Vocês podem encontrar lá esses 2 textos, que são 2 textos até que eu relativamente gosto deles. Em breve vão sair 2 textos meus sobre masculinidades negras, uma na revista Sul-Sul, né, e outro na revista Crítica Histórica, em que eu reflito sobre masculinidade negra no Brasil, a partir de 2 objetos diferentes, e também iguais, né, porque eles se conectam de alguma forma. E é isso. A dissertação não está em nenhum repositório, mas está no Scrib. Enfim, acho que são esses canais mais viáveis. E a dica que eu posso dar para quem for fazer pesquisa na Amazônia ou sobre a Amazônia é que leiam autores amazônicos. Acho que é imprescindível as nossas percepções sobre o nosso território, sobre o nosso lugar, nas pesquisas de quem vem de fora, sobre a nossa região. Então, se puderem, leiam autores amazônicos. Com essa dica, a gente finaliza esse EP e te convida a continuar conosco no nosso Instagram, @compositacuradoria, sem acento.
Continua seguindo as nossas postagens, compartilhando, que vem muito mais conteúdo interessante sobre gênero, sexualidade, diversidade, identidade, cidadania, essas questões que nos movimentam aqui na região norte. Muito obrigado.